Nós temos um sistema, que é o sistema de transporte aéreo, que é baseado em última palavra em termos de tecnologia, é baseado em procedimentos e equipamentos de última geração e procedimentos que a cada dia se modificam e se aprimoram. Dentro dos aspectos de ferramentas para aprimoramento da operacionalidade, de melhoria dos aspectos de segurança, no fundo, nós temos hoje o que se chama de Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga. É uma ferramenta de aprimoramento da operacionalidade que está sendo desenvolvida em todo o mundo e aplicada exatamente às escalas de voo das empresas e aplicada no dia a dia das operações. Hoje, no Por Dentro da Aviação, nós fizemos um pequeno relato de que é esse sistema, como é que ele funciona, em que ele está baseado, exatamente seus parâmetros básicos e, principalmente, mostrando que ele está dentro do compasso internacional das orientações da Organização da Aviação Civil Internacional e no mesmo nível dos outros países. A gente sabe que o modal aéreo, dentro dos modais de transporte, é aquele mais seguro que existe no momento, né? As performances que estão aqui são uma estatística feita pela IATA, são acidentes com perda total de casco de jatos comerciais, ok? Então essa é uma estatística de nível mundial. E a gente tem uma coisa aqui muito interessante, aliás, duas coisas. Primeiro, a gente tem um número macro e um número micro. Qual é essa diferença? Primeiro, isso aqui são os números de 2014, e isso aqui são os números de 2009 a 2013. Quer dizer, nós temos 5 anos, 4 anos, com 2014, 5 anos de estatística, né? E aqui a gente tem a estatística toda, e no mundo a estatística de 2014 é 0,22 acidentes por milhão de decolagem de jatos comerciais com perda total de casco. E membros da IATA, 0,15. O que quer dizer isso aqui? São empresas que fazem o IOSA, tá? O IATA Operational Safety Audit, a auditagem de segurança feita pela IATA, ok? Então, todas as nossas empresas afiliadas aqui à ABA, elas têm esse protocolo IOSA, tá? Então, elas todas estão dentro deste nível em que vocês estão vendo aqui, tá? Mas o que é o destaque, inclusive, é que no Brasil, em 2014, nós tivemos 0 acidentes por milhão de decolagem, e de 2009 a 2013, da mesma maneira, 0 acidentes. Isto quer dizer uma posição momentânea excelente, né? Porém, não é aqui que a gente para. Não é aí que o mundo para. Quer dizer, a nossa atividade, por ser uma atividade essencialmente dinâmica e que a cada dia ela se modifica e se aprimora, existe uma necessidade de você acompanhar o dia a dia e, logicamente, aprimorar a sua operacionalidade. Então é por isso que a gente, além de trabalhar com tecnologia de ponta, equipamentos e processos que se modificam, numa velocidade enorme, a gente também aplica sistemas e processos de prevenção de acidentes nesta mesma dinâmica, nessa mesma velocidade. Então, a cada momento aparece uma novidade. A grande novidade do momento é exatamente o sistema de gerenciamento de risco de fadiga, que é uma coisa nova, que está sendo estudada já há algum tempo, logicamente, mas aplicada. Deixa eu só fazer uma aqui que fica mais fácil de visualizar, a mesmo que estava ali naquele slide grande com o planisfério ali, a gente vê aqui, tá? Mais destacado. Então, a ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, que é o órgão maior que regula a aviação civil no mundo inteiro, tá? Ela estabeleceu, através do seu anexo 6, o que a gente chama de gerenciamento de fadiga. E aqui, neste item 4.10, o estado do operador deve estabelecer
regulação para a limitação de tempo de voo, jornada de trabalho e descanso. Isso não era feito antes? Sempre foi feito assim. Só que a partir daí, a gente está caminhando dentro de um novo processo. Dentro da situação que nós temos, das limitações hoje existentes na nossa regulamentação e na regulamentação de todos os países, foi aplicado esse sistema, que, logicamente, ele faz com que novos números apareçam, novos limites venham a ocorrer. Tá? Isso, como eu falei para vocês, é o aprimoramento constante da nossa atividade. Quando você vê isso aqui é uma orientação da entidade da ONU que regula a aviação civil no mundo inteiro, você tem as ações dos estados, né? Então, vamos só dar uma passada aqui pela ação do FAA, né? O administrador do FAA começou a trabalhar dentro desse sistema de fazer novas limitações, né? Então, ele vai determinar novos limites e números, né? A parte psicológica e a diferença individual dos pilotos, porque a gente vai ver um pouquinho mais na frente que fadiga é uma coisa completamente individual, e o que se trabalha aqui é de botar um padrão genérico para tratar, logicamente, de cobrir a média, né, de toda a nossa população. E essa parte do modelo de negócio de cada um e, logicamente, uma coisa que é fundamental, que o transporte é uma necessidade do público, né? E a gente tem que atender a essa necessidade da melhor maneira possível. O FAA desenvolveu mais de 100 estudos científicos para poder basear esses números a que eles chegaram, essas novas limitações que eles fizeram. FAA, desculpe, é o Federal Aviation Administration, que é a Autoridade de Aviação Civil Americana, ok? Da mesma maneira que nós vamos ver aqui depois, nós vamos falar da EASA, que é a Autoridade de Aviação Civil da Europa, ok? Então, só para a gente pontuar esses duas áreas mais importantes do mundo, tendo em vista que tratam dos maiores movimentos de aviação comercial que existem nesse planeta, né? Estados Unidos e Europa. No caso dos Estados Unidos, eles começaram a desenvolver o processo em 2009, ok? E fizeram uma proposta que foi discutida, voltou para o FAA e eles emitiram uma regra final e a data de implementação foi 2014. Esse tempo é exatamente para que as empresas possam se acertar, se coordenar para poder utilizar os parâmetros estabelecidos dentro da nova regra, ok? Então, esse órgão aqui, NTSB, órgão de segurança de voo dos Estados Unidos, que faz as investigações de acidentes, né? Então, ele também fala sobre o problema dos limites, né? de jornada de trabalho, de limites de hora de voo e assim por diante, e, logicamente, dentro das pesquisas de fadiga, ritmo circadiano, sono e descanso, repouso. Então, esses parâmetros todos são levados em consideração, nós vamos ver como é que isso é feito, que tipo de levantamento é feito até se estabelecer os novos padrões. Isso aqui é a própria definição da ICAO. Por que esses dois slides e o terceiro estão em inglês? Porque eu tirei esses slides da apresentação do FAA, que foi feita dia 23 em Brasília, e da EASA, quer dizer, sem mudar uma letra, sem mudar nada. Exatamente o que está lá, está aqui, ok? E aqui nós vamos ver da EASA, né? A EASA também começou a estudar, quer dizer, publicou, ele começou a estudar junto com os Estados Unidos praticamente, em 2009. Só que a publicação da regra lá foi em 2014. Tá? E ela vai ser aplicada a partir de fevereiro de 2016. O mesmo tempo que os Estados Unidos levou desde a publicação da regra até a aplicação da regra, que foram 2 anos, foi exatamente o que aconteceu na Europa também. Então, é por isso que eu trouxe isso aqui, para ver que o mundo também está tratando disso, né, dentro de uma atualidade.
Nós não estamos na volta colado no líder, mas nós estamos na mesma volta do líder. Quer dizer, então nós estamos também desenvolvendo esses estudos que já estão sendo feitos dentro das empresas, aguardando exatamente a regulamentação pela nossa autoridade de aviação civil, como foi feito nos outros países, ok? Então vamos agora discorrer aqui por 13 pontos que a gente, pelo menos no que a gente conversou, foram as maiores dúvidas do pessoal, nosso pessoal, e a gente está então trazendo aqui para mostrar para vocês, para fazer um esquentamento do que eventualmente poderá acontecer depois. Bom, primeiro, o que é tal da fadiga, né? Então é um estado mental ou psicológico e é uma condição individual, muito difícil de ser reconhecida e medida. Isso aí é uma coisa, como eu falei para vocês, a gente vai tratar a fadiga de uma maneira média, uma maneira genérica, né? Porque existem as individualidades. Nós mesmo, tem dia que você acorda e você não sabe se você não dormiu, né? Você, estou cansado pra caramba, você não está em condições. Você, eventualmente, tem um filho pequeno que chora a noite toda, né? E aí você chega, no dia seguinte de manhã, você está morto de cansado. Quer dizer, ele, além de ser uma coisa individual, é uma coisa eventual. Tá? Ele se apresenta, a fadiga se apresenta devido a uma série de coisas, de fatores que nós vamos ver aqui, entendeu? E ela pode impactar num determinado momento. Uma coisa importante a gente ver hoje, se um piloto não estiver em condições de voo, porque o filho chorou a noite toda, ou porque ele acordou e não está se sentindo bem, ele pode hoje, mesmo sem o sistema de gerenciamento de risco de fadiga, dizer, não estou em condições de voo. E ele não será penalizado por causa disso. Ok? Então, fatores que podem contribuir para a fadiga, falta de sono, estresse, né? Você está numa época difícil da sua vida econômico-financeira, está comprando apartamento, problema de financiamento, você está na tua promoção para comando dentro da empresa, né? Todos esses problemas, logicamente, de estresse e ansiedade são naturais e eles causam um certo cansaço, uma certa fadiga, ok? Quebra de ritmo circadiano, quer dizer, quando você inverte, normalmente a gente acorda de manhã e vai dormir à noite, né? Quando você começa a inverter essa situação, você vai trabalhar de noite e dorme de manhã, tem pessoas que não se adaptam. Por exemplo, nosso amigo o comandante Alonso ali adorava voar de noite, ele conseguia dormir de dia, mas tem gente que não consegue dormir de dia, né? Quer dizer, então, essa parte aí era importantíssima. E, além do mais, quando a gente cruza fusos horários, isso aí já para aviação internacional, né? Pô, saio daqui e vou para Dubai, por exemplo, né? Então, eu chego lá, os horários são completamente diferentes, né? Eu fiz muito Tóquio quando voava na Varig. Então, eu chegava lá, era exatamente o contrário. Quer dizer, então, isso te induz um certo cansaço, é natural. Por isso, você tem os repousos necessários para você poder se recuperar, né? Parte de saúde também, quer dizer, quando a gente tem algum comprometimento da saúde, logicamente, isso vai influenciar e gerar um certo cansaço. Qual é a definição de fadiga para a Organização da Aviação Civil Internacional? Da mesma maneira que nós falamos, é um pouquinho mais elaborado daquilo que nós apresentamos no início, com 2 linhas, né? Então, ele fala também numa redução da capacidade de desempenho físico e mental, ok? Resultante de falta de sono ou vigília estendida, fase do ciclo circadiano, carga de trabalho, e, logicamente, que pode prejudicar o estado de alerta de um tripulante, ou a habilidade de operar com proficiência uma aeronave ou desempenhar plenamente tarefas relativas às suas funções. Quer dizer, são coisas que influenciam, que podem contribuir para, mas não são determinantes que. Quer dizer, não é uma coisa matemática. Aconteceu a privação de sono, você vai ficar fatigado. Muitas vezes você tem a privação de sono e
consegue administrar isso, como o exemplo que nós citamos aí do nosso comandante Alonso ali. Okay? O que está sendo feito para minimizar os riscos? É exatamente isso que a gente vai conversar, sobre o sistema de gerenciamento de fadiga. Tá? Então, é um conjunto de procedimentos que são definidos nas organizações para monitorar e gerenciar continuamente os eventuais riscos, e que, logicamente, se traduz em procedimentos, se traduz em normas, padrão de ação e assim por diante. Okay? Então, isso tudo vai vir no sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Porém, esse sistema, a única coisa nova nele é esse enfoque do problema direcionado para a fadiga, porque o sistema de gerenciamento de risco de fadiga é baseado no sistema de gerenciamento de segurança operacional. Os mesmos procedimentos que a gente faz hoje no sistema de gerenciamento de segurança operacional, a gente vai fazer no sistema de gerenciamento de fadiga. Eu vou mostrar para você já aqui. Então, o sistema ele tem o objetivo de garantir que os membros estejam suficientemente alerta para que possam operar num nível apropriado de desempenho. Né? Quer dizer, a otimizar o desempenho do tripulante. Okay? Esse sistema, quem tem interesse? Agora mesmo no dia, nós tivemos na Câmara agora foi dia 28, não foi? Uma audiência pública na Câmara, dia 28. Então, todas essas entidades aqui indicadas, né? Secretaria de Aviação Civil, Agência Nacional de Aviação Civil, Sindicato dos Aeronautas e Associação, se declararam favoráveis à implantação desse sistema. Porque, como eu falei inicialmente, esse sistema nada mais é do que uma ferramenta de aprimoramento da operacionalidade. Okay? É uma ferramenta relativamente nova, usando princípios conhecidos dentro do sistema de gerenciamento de segurança operacional. Okay? Então, como é que a gente trabalha com o sistema de gerenciamento de fadiga? Primeiro, identificando os perigos, tá? Identificar os riscos relacionados à operação. Isso a gente faz, como eu falei, hoje, diernamente. Todos os nossos voos, eles são levantados através de um sistema que a gente chama de FOQA, Flight Operations Quality Assurance. Quer dizer, você pega o voo, os parâmetros gravados do voo, eles vão para um computador, e esse computador vai identificar qualquer desvio que existiu do padrão operacional. Okay? Então, a partir dali, deste momento, é trabalhado o que aconteceu, por que aconteceu, e se existe necessidade de você iniciar um processo de mitigação de risco. Quer dizer, aquele zero acidente, aquele número baixo de acidentes por milhão de decolagens, ele não é gratuito. Ele é baseado exatamente num trabalho que é odierno. E hoje, a esse trabalho, vai se acrescentar, então, o sistema de gerenciamento de risco de fadiga também, que tem, como falei, princípios similares. Okay? Depois da gente identificar os perigos, a gente vai fazer o gerenciamento de risco. Como é que a gente vai gerenciar esse risco? O que a empresa vai ter que fazer, ou o que o próprio tripulante vai ter que fazer, no sentido de evitar ou de minimizar as consequências daquele eventual risco. Mensuração de desempenho, como eu falei, a gente tem várias ferramentas de gerenciamento, que a gente analisa o desempenho permanentemente, né? A própria acompanhamento dos tripulantes nos seus treinamentos, o problema do Line Oriented Safety Audit, que é o LOSA, é um trabalho também que é feito de acompanhamento dos voos. Tudo isso são ferramentas de segurança operacional, ok? E que também são ferramentas agora a partir de gerenciamento de risco de fadiga. A garantia, ninguém pode garantir nenhum resultado como a gente trabalha com coisas que são imponderáveis, né? O que a gente pode garantir é que a gente vai usar todas as técnicas e os conhecimentos existentes no sentido de minimizar, de mitigar qualquer tipo de risco eventual que possa vir a ocorrer. Okay? Como é que a gente faz isso na prática? Quer dizer, isso normalmente na prática vai ser feito através do quê? De um treinamento, do conhecimento,
pessoal e depois aplicada onde? Na escala de voo. Como é que a escala de voo vai ser feita, levando em consideração as horas a serem voadas, as jornadas de trabalho, os períodos à disposição da empresa e os períodos de repouso. Tudo isto, logicamente, também baseado em quantos fusos vão ser voados, quantos pousos vão ser feitos naquele dia, né, pelo piloto, se vai haver privação de sono, se vai haver inversão do ciclo circadiano, né, as horas noturnas que serão voadas, a jornada de trabalho acumulada, as partilhas de tarefa entre os membros da tripulação, em função da composição de tripulação, que pode ser simples, piloto e copiloto, composta, 2 comandantes e um copiloto, e de revezamento, 2 comandantes e 2 copilotos. Então, você, dependendo do tipo de jornada que você tenha, do tipo de hora de voo que você vai fazer, você pode ter vários tipos de composição de tripulação, exatamente para que você possa dividir a carga de trabalho de uma maneira coerente entre os seus tripulantes. E, além do mais, nisso aí também está previsto o quê? O padrão de repouso que esse tripulante tem. Se ele tem o que a gente chama de sarcófago, né? Quer dizer, tem uma caminha para ele dormir dentro do avião lá, né? Se ele tem uma poltrona, tipo poltrona da primeira classe ou da executiva, ou se ele tem uma poltrona que reclina apenas. E aí, dependendo do nível de descanso, de repouso que ele tem, você vai ter uma jornada maior ou menor que ele vai poder fazer, né? Isso aqui é uma tabela, como eu falei para vocês, que a gente coloca todos esses indicativos que foram levantados e joga numa tabela. E aí a gente faz o acompanhamento do risco de fadiga, tá, dentro de uma tabela igual a essa aqui. Se, logicamente, você achar um evento que está dentro dessa parte aqui, ele é ocasional, mas é perigoso, né? Ou ele é frequente e é grande risco, você, logicamente, vai ter que tomar medidas imediatas. Aqui você pode trabalhar em procedimentos de mitigação e, logicamente, aqui é o convívio normal que a gente tem. Da mesma maneira, quando a gente fala na matriz de tolerância de risco, é o mesmo sentido, né? Você pega de lá, bota aqui e trabalha dentro do que a gente vai ter que agir, das ações a serem feitas pela entidade, ok? Essa tabela é igual à tabela de gerenciamento de risco operacional, ok? Como eu falei, é similar. Então, quais são os papéis e responsabilidades para esse sistema em todas as entidades? A Secretaria de Aviação Civil estabelece a política de aviação civil, logicamente, vai estabelecer uma cobertura para a introdução do sistema de gerenciamento de risco de fadiga dentro da aviação civil brasileira. A ANAC, ela vai regulamentar esse sistema. Então, ela vai colocar no REBAC, no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, o que é esse sistema, como é que ele deve ser estabelecido e como é que as empresas têm que aplicá-lo, ok? E também, logicamente, fazer as limitações, estabelecer os limites, ok, de operação. Quando a gente usa um sistema de gerenciamento de risco de fadiga, você pode, eventualmente, por procedimentos, mitigar determinadas situações em que podem fazer com que você, inclusive, extrapole determinados limites. Por exemplo, o que a gente chama de long flight, né? Quer dizer, então, voos de longuíssimo alcance, que hoje em dia algumas aeronaves fazem, né? Cruzando aí, puxa, continentes e oceanos. Então, se você desenvolver um processo de mitigação, por exemplo, estou chutando aqui só para exemplificar, eu dou 2 dias de folga para a tripulação antes do voo, dou, poxa, um dia de folga intermediária entre a ida e a vinda e mais 2 dias ou 3 dias de folga posterior. Daí eu apresento à autoridade e digo, ó, o meu limite de 15 horas, tá? Eu vou ultrapassar para 16 horas, tendo em vista que eu vou tomar essas medidas de mitigação do risco para permitir que as tripulações tenham um repouso condizente com o esforço que eles vão fazer, ok? Então, é para isso, inclusive, que esse sistema serve também, tá?
Ele não só serve, como hoje a gente está usando, para estabelecer novos limites, mas também serve para suportar ações em que, eventualmente, você poderá ultrapassá-los dentro de um projeto, um trabalho científico que seja apresentado e aprovado pela Autoridade de Aviação Civil. Okay? Eu esqueci de falar isso aqui. É importantíssimo que todo esse sistema ele é baseado num trabalho conjunto. Não é somente o trabalho que a empresa vai ter de estabelecer e implementar esse sistema. Não é só o trabalho que a ANAC vai ter em regulamentar isso aí. Mas os tripulantes, os pilotos e comissários, eles também vão ter que dar a sua parcela de contribuição. Quer dizer, se manter rígido, ter uma alimentação controlada, fazer a parte de exercício físico quanto possível. Quer dizer, para que eles também, é importantíssimo essa parte toda que a gente fala sobre instrução e treinamento, porque se a gente trabalha dentro de uma atividade que nos exige, né, física e mentalmente muito, tá? A gente também tem que se preparar para enfrentar isso aí, a nível pessoal, inclusive, certo? Quer dizer, então, essas possibilidades que estão se colocando de você ter um número maior de folgas, eventual, poxa, você ter limites menores de utilização, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que vislumbrar o quê? Também a produção. Porque o piloto ele não ganha somente pelo fixo, ele ganha pelo fixo e pela produtividade dele. Tá? Tem uma parcela do salário dele que é fixo e outra que depende do número de horas de voos que ele executar. Né? Então, para ele também é importante que ele produza. E, logicamente, para a empresa também é importante que ele tenha uma maior produção. Então, tudo isso o que leva a quê? Que esse indivíduo também procure se manter o mais rígido possível, no sentido de que ele possa ser submetido eventualmente a essas situações e ter um bom desempenho. Nós já vimos aí que cansaço, tudo isso pode influenciar e é uma posição que o indivíduo vai ter que tomar a nível individual. Como é que esse sistema vai beneficiar todo mundo? Ele vai propiciar uma tomada de decisão fundamentada em estudos e processos científicos, né? Com bases bastante consistentes, amparados em todo esse estudo que foi feito a nível mundial. Tá? Ele reduz o risco de fadiga, tá? Que ele é exatamente constituído para isso. Tá? Propicia uma melhor escala para tripulantes, que vai resultar em aumento de eficiência, redução de custos e melhoria de qualidade de vida, que é exatamente um dos maiores objetivos que existe dentro dessa nova regulamentação. Fortalecer a cultura organizacional. Por quê? Porque ele coloca, mais uma vez, o tripulante dentro de uma equipe, né, de operações, uma equipe de segurança, uma equipe dentro da sua empresa, quer dizer, todo mundo jogando dentro do mesmo time. E, logicamente, isso reforça essa cultura organizacional. Evidencia a necessidade que a responsabilidade e empenho devam ser compartilhados. Exatamente isso que nós estávamos falando aqui. Né? Nessa parte de estudos, são feitas pesquisas completas para monitorar os dados de fadiga, que vão para aquelas tabelas que nós conversamos aqui. Okay? Aplicação de questionários para envolvidos nas operações de voo, utilização de exames e equipamentos que meçam a qualidade de sono, actígrafo, polígrafo, né, que estão aqui representados e que dão os indicativos científicos da qualidade do sono do indivíduo. Validação com modelos biomatemáticos. Você pega esses parâmetros, joga nesses modelos e, logicamente, vai ter uma análise do resultado, né, de como é que está a situação daquele tripulante e assim por diante. E ainda, para a implantação do sistema, além da regulação federal, tá, muita pesquisa e principalmente tempo para viabilizar a elaboração do sistema pela agência reguladora e, numa segunda etapa, pelos operadores aéreos. Nós vimos que isso ocorreu em todos os países. Houve um tempo de maturação, houve um tempo em que foi expedida a regra e depois houve um tempo para aquela regra se tornar efetiva, quer dizer, aplicada pelas empresas aéreas. Okay? O sistema é o mesmo para todas as empresas?
Não. Esse sistema não é receita de bolo. Tá? Cada empresa, dependendo do tipo de operação dela, ela vai aplicá-la de uma determinada maneira. Por exemplo, dentro de uma mesma empresa, para a área internacional, que faz voos noturnos muito grandes, longas distâncias, ritmo circadiano, desencontrado, tudo isso você vai ter um gerenciamento de fadiga. Para o pessoal que trabalha no doméstico e que eventualmente faz a maioria dos voos durante de dia e de noite misturados e tal, é um tipo de tratamento. Para o pessoal que trabalha na aviação regional, que faz os voos, a maioria deles durante o dia, ok? Não voa de noite nesses locais que não têm auxílios à navegação, é outra coisa diferente. Então, dentro de uma própria empresa, o sistema vai propiciar que você utiliza métricas diferentes dentro do seu próprio grupo de voo, que atende os vários segmentos da empresa. Okay? Agora mesmo, nos Estados Unidos, nós vimos que existe uma regra especial para voo cargueiro. Né? Ela não cumpre esta regra que foi estabelecida para todos o tipo de transporte aéreo. A carga tem um tratamento diferente. E, logicamente, aqui não vai ser diferente disso. Isso aqui são exatamente o que a gente tem de base. Esse manual aqui foi um manual feito de comum acordo entre a ICAO, a IATA, que é a Organização Internacional de Transporte Aéreo, que representa as empresas aéreas, e a IFALPA, que é a Federação Internacional dos Pilotos de Linha Aérea. Então, este manual aqui, que fala do sistema de gerenciamento de risco de fadiga e prevê a sua introdução nas empresas, que é exatamente onde nossas empresas hoje estão trabalhando com base nesse documento, ok? Então, esse documento é um documento de comum acordo e, logicamente, todos os outros documentos de suporte que vieram no Boa Judiço aí, ok? Então, a gente estão implementando seus sistemas, né, baseado e, lógico, enquanto aguarda a regulamentação federal sobre os parâmetros brasileiros e prazos para que a gente tenha efetivamente que aplicar esses conhecimentos. Embora todas as escalas hoje em dia já estão se norteando pelos padrões estabelecidos dentro desse sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Quer dizer, já houve uma modificação dentro das escalas no sentido de se adequar a com essa nova ferramenta que a gente tem de aprimoramento das operações. Como é que ele foi implantado em outros mercados? Né? Nós vimos aqui que tudo isso nasceu das autoridades de aviação civil, né, com processos de estudos, processos científicos, que levaram a que a gente tivesse regras perfeitamente estabelecidas. Tá? Então, isso aí fez com que, dentro desses países, isso se fosse executado dentro de uma velocidade talvez maior. Nós temos um problema, porque a nossa regulamentação ela é uma lei e ela está sendo discutida dentro do Congresso Nacional. Se, eventualmente, ela fosse uma regulação federal dentro da Autoridade de Aviação Civil, fosse muito mais fácil de você fazer modificações. Porque todo mundo sabe, né, como é para modificar uma lei, o trabalho que é e o tempo que isso leva. Nós, provavelmente, até o dia 6 de junho, deveremos ter uma definição dentro do Congresso, né, dentro de uma das comissões de viação e transporte, não é isso? Que dia 6 vai sair o relatório, né, e, logicamente, aprovando ou não, ou aprovando com restrições, ou modificando alguma coisa do projeto de lei que está em andamento dentro do Congresso. Okay? Então, o que eu acabei de falar aqui é isso aí. Ó. Hoje, os requisitos prescritivos estão contidos na lei. Então, para você mudar a lei, existe uma dificuldade muito grande. Embora não seja uma exigência total, mas seria muito interessante que a lei, quando ela sair agora, ela tivesse uma previsão para o sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Tá? Pelo menos nas propostas que estão em discussão, existe essa previsão
da utilização do sistema de gerenciamento de risco de fadiga. E esses limites que estão tanto na lei atual como no PL, eles dificultam a implantação de um sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Por quê? Esse sistema ele dá flexibilidade. E hoje a gente trabalha com parâmetros muito rígidos, né? Quer dizer, então você, por exemplo, o mesmo parâmetro que eu tenho para aviação internacional, eu tenho para aviação regional, para aviação doméstica e assim por diante. Quando em várias partes do mundo, inclusive, são regulamentações completamente independentes, certo? A posição da ANAC, que ela assumiu dentro desta audiência pública, inclusive a nossa posição também, né, que a lei deva conter somente os limites prescritivos básicos de jornada, hora de voo e repouso. Por exemplo, se vocês forem buscar a lei, a única dos países que tem uma lei, é a Inglaterra. E na Inglaterra, o único parâmetro que existe dentro da lei é o seguinte: nenhuma empresa pode empregar uma pessoa, um profissional, e prever que ele voe mais de 90 horas durante 28 dias. E não pode também voar mais de 900 horas em 365 dias. É a única coisa que tem na lei. Né? E aí você tem um CAP 371 na Inglaterra, que estabelece o quê? Os parâmetros, aí sim, os limites prescritivos, que é uma regulamentação do CA, que é o Civil Aviation Authority em inglês. Quer dizer, então, em todos os países, essas regulamentações que estabelecem limites, elas são regulamentações federais. Exatamente por quê? Para que à medida em que a nossa atividade evolua e você necessite, eventualmente, fazer modificações naqueles limites, é muito mais fácil fazer dentro de uma regulamentação de uma autoridade de aviação civil do que mudar uma lei que tem que ir para o Congresso, que tem que ir à votação, tem que passar em várias comissões e assim por diante. Né? Então, é importante que a gente, isso aí, perdão, aqui, que isso aí seja o que vai sair do nosso Congresso agora, uma lei com os limites prescritivos básicos e estabelecendo que a Autoridade de Aviação Civil Brasileira deverá fazer as regulamentações necessárias para a implementação dos parâmetros de limite básico e prevendo já a utilização do sistema de gerenciamento de risco de fadiga. Okay? E, logicamente, dentro da ANAC, ela vai fazer esse RBHC, né? Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e as instruções suplementares, que é exatamente como é que esse sistema vai ser aplicado dentro das empresas aéreas. Tá? Que é exatamente a parte da regulação da Autoridade de Aviação Civil. 3 coisas eu acho que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, o sistema de gerenciamento de risco de fadiga é uma ferramenta nova, com princípios antigos, focando o problema de fadiga, ok? E é uma ferramenta, como nós vimos, que ela tem que ser customizada, né? Ela tem que ser preparada para cada empresa dentro das suas características. 2, a gente gostaria que a nossa lei tivesse os parâmetros básicos, prescritivos, mínimos necessários e que a regulamentação, sim, dentro da Autoridade de Aviação Civil, estabeleça as variáveis dentro desses limites prescritivos. Ok? Bom, eu acredito que seja isso aí como uma coisa. Os limites prescritivos, eles são uma visão simplista da segurança operacional. Né? O que é importante é que o sistema de gerenciamento de risco fadiga, ele representa uma mudança dentro desse critério, exatamente buscando o quê? A fundamentação no desempenho, quer dizer, otimização do desempenho, tá? Para que se possa, então, ter uma aplicação plena desses parâmetros básicos.